Olá, meus queridos alunos. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril, e nós damos início a mais um dia de aulas online. Para começar esse nosso dia, eu peço que você pegue a sua apostila de Geografia e abra na página 94. Hoje nós vamos estudar escala cartográfica, ok? Então, vamos dar início. Escala cartográfica. Quando uma região é representada em um mapa ou planta, a área real é desenhada em tamanho reduzido. Para que essa redução seja precisa, é necessário manter a proporção entre a representação e o tamanho real da área representada. Para garantir essa proporção, os mapas e as plantas devem ser elaborados com base em uma escala cartográfica. A escala indica quantas vezes a área foi reduzida. Observe as plantas abaixo, do bairro em que Beatriz mora e estuda. Elas foram representadas em escalas diferentes. Então, quando nós falamos em escala cartográfica, nós estamos falando em pegar uma área, um mapa ou uma planta e reduzir, deixar aquele lugar que é grande menor, para que caiba numa folha, para que faça como está aí no nosso livro, certo? Essa área, ela foi reduzida dentro de uma escala cartográfica, quer dizer, é uma imagem grande, é um espaço grande que foi reduzido de uma forma que caiba aí. Então, vamos observar o primeiro mapa, a primeira planta, que diz assim: esta escala indica que cada 1 centímetro da planta corresponde a 50 metros na realidade. Então, olhem aqui. Será que 50 metros caberia no nosso livro desse tamanho? Eu acho que não, né? É muito grande. Já na segunda imagem, nós temos assim: esta escala indica que cada 1 centímetro na planta corresponde a 25 metros na realidade. Será que 25 metros ia caber dentro dessa página do nosso livro? Eu acredito que não, 25 metros é muito grande. Eu acredito não, eu tenho certeza que não, certo? Então, vamos para a página 95. Então, na página 95, vamos lá. A escala apresentada nas plantas da página ao lado é chamada de escala gráfica. Nela, é possível observar quantos metros de área real corresponde a cada centímetro na planta ou mapa. Então, vamos lá. Aí, na nossa primeira imagem, cada 1 centímetro corresponde a 500 metros, a 50 metros. Então, cada 1 centímetro na primeira imagem corresponde a 50 metros. Já na segunda imagem, cada 1 centímetro corresponde a 25 metros, ok? Os mapas podem apresentar também a escala numérica. Nas plantas da página ao lado, as escalas numéricas seriam de 1 para 5.000, ou seja, 1 centímetro do mapa equivale a 5.000 centímetros na realidade. Então, vamos observar na régua. Pode pegar a sua aí, ok? Aqui, esse 1 centímetro aqui, esse primeiro centímetro aqui, equivale na nossa primeira imagem a 5.000 centímetros. Então, são 5.000 que não cabe nem na nossa régua. Por exemplo, essa minha régua aqui, ela só tem 20 centímetros. Então, cada 1 centímetro
na nossa primeira imagem, equivale a 5.000 centímetros na realidade. Na figura, só vale 1 centímetro, mas, na verdade, no espaço real, esse 1 centímetro equivale a 5.000 centímetros. E 1 para 2.500, sendo neste caso, cada um centímetro no mapa igual a 2.500 centímetros na realidade. Então, na segunda figura, eu sei que esse mesmo 1 centímetro, que na primeira figura, na primeira planta, ele equivale a 5.000 centímetros, na segunda, 1 centímetro equivale a 2.500 centímetros na realidade, certo? No espaço real, fora da planta. O lugar em si equivale a 2.500 centímetros, ok? Então, vamos continuar aí no nosso livro. O número à direita indica quantas vezes as distâncias reais foram reduzidas para a produção da planta. Quando a proporção entre a realidade e o que é representado em um mapa ou planta é mantida, podemos obter diversas informações. Nesse caso, podemos descobrir, por exemplo, a distância real entre a casa de Beatriz e a escola. Então, quando a planta ou o mapa reproduz de forma real, nós vamos descobrir a distância também real entre um lugar e outro. No caso do nosso livro, entre a casa da Beatriz e a escola. Então, vamos lá. Número 1. Com o auxílio de uma régua, meça nas plantas 1 e 2 a distância entre a casa de Beatriz e a escola. Quais são essas distâncias nas plantas? Então, pegue uma régua e vamos medir, ok? Colocando a régua na direção, o 0 no pontinho que indica a escola. Vamos ver qual é a distância até a casa da Beatriz. Aqui na minha régua está dando 5 centímetros de distância. Então, na figura número 1, na planta número 1, eu encontrei 5 centímetros de distância. Agora, vamos medir na planta número 2. Quantos centímetros de distância há entre a casa e a escola? Colocando a régua com o número 0 no pontinho que indica a escola, aqui eu medi 10 centímetros de diferença de distância entre a casa da Beatriz e a escola. Então, ele perguntou na número 1, quais são essas distâncias nas plantas. Então, vamos lá. Na planta 1, a distância é de 5 centímetros. Então, pode anotar. Na planta 1, a distância é de 5 centímetros. E na planta 2, a distância é de 10 centímetros. Na planta 2, a distância é de 10 centímetros. Ok? Vamos para o número 2. Por que as distâncias são diferentes em cada planta? Porque elas estão em escalas diferentes. A planta número 1 e a planta número 2 estão em escalas diferentes. Por isso, eu tenho essa diferença na distância entre a casa da Beatriz e a escola nas plantas 1 e 2, ok? Então, a resposta do número 2 é porque as plantas estão em escalas diferentes. Número 3. Observe o mapa e faça o que se pede.
Então, primeiro nós vamos observar o mapa, ok? Aqui, logo aqui embaixo, provavelmente você não vai conseguir ver aqui no vídeo, então observe aqui no seu mapa, bem aqui, eu tenho a escala, que indica que cada 1 centímetro equivale a 160 quilômetros. Olha aí, tá de 0 a 160 quilômetros. Tá escrito aqui no seu livro, ok? Letra A. Complete. A escala deste mapa indica que cada 1 centímetro corresponde a 160 quilômetros na realidade, ok? Foi o que estava lá na escala do nosso mapa. Letra B. Qual é a distância no mapa entre Miranda e Campo Grande? Então, vamos medir com a régua. Eu vou medir aqui, Miranda está no meu pontinho 0, né? Partindo do 0 na minha régua, e Miranda está no 0 e Campo Grande está no 1. Então, isso quer dizer que a distância é de 1 centímetro entre Miranda e Campo Grande. Então, a resposta da letra B é 1 centímetro. Letra C. Qual é a distância real entre Miranda e Campo Grande? 160 quilômetros. Essa é a distância entre Miranda e Campo Grande na realidade, 160 quilômetros. Vamos agora para a página 96. Tipos de mapa. Os mapas são um recurso muito importante para o estudo da geografia. Existem vários tipos de mapa, um para cada aspecto que se pretende destacar. Vamos conhecer alguns deles? O primeiro é um mapa político. No mapa político, podemos ver os limites políticos de cada território. Observando o mapa do Brasil, percebemos que os estados do Amazonas e do Pará, por exemplo, fazem divisa com um outro estado. Então, vamos lá. Observe o nosso mapa. O mapa político, ele vai te mostrar as divisões, o território de cada cidade ou de cada estado, certo? Aí está dizendo que o Amazonas e o Pará, Amazonas e o Pará fazem divisa com um outro estado. Então, vou procurar aqui. Olha só, Amazonas e Pará. Os dois fazem divisa com o Mato Grosso, ok? Então, isso eu consigo observar com que cidade ou com que estado cada lugar faz divisa, cada estado faz divisa com quem, né? No mapa político. Então, eu consigo observar quais são os estados que são próximos, que fazem divisa no mapa político. Nós vamos agora para o mapa físico. Para estudar características naturais de um território, como montanhas, rios e lagos, usa-se o mapa físico. Nele também é possível perceber onde estão as áreas de maiores e menores altitudes. Então, quando eu peço um mapa físico, eu quero saber se aquela área tem muita vegetação, se já é uma área que tem rios, que tem cachoeira, que tem montanhas. E para isso é um mapa físico. É por esse motivo que eu vou usar um mapa físico, ok? Para observar a natureza ou os relevos daquele lugar, certo?
Agora, na página 97, eu vou para o mapa temático. O mapa temático retrata diferentes temas. No mapa, ao lado, por exemplo, é possível localizar os principais recursos minerais e energéticos do Brasil. Então, nesse mapa temático do nosso livro, ele está mostrando recursos minerais e energéticos do Brasil. Então, eu vou lá e vou ver em que estado eu tenho mais alumínio. Eu procuro pela figurinha desse cilindro cinza. Vamos lá, alumínio, Minas Gerais. Deixa eu ver onde mais eu encontro. No Pará. Observem aí no mapa de vocês. Aonde eu encontro mais ouro? Olha aí a barrinha de ouro. Vamos lá. Eu encontro em Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul, acho que no Amazonas. É porque o ouro, a barrinha do ouro aí tá muito parecida com a do cobre. Então, observe para não trocar, não confundir o ouro com o cobre, ok? Então, é assim que é um mapa temático. Ele me diz os recursos daquela região, dependendo de que recurso eu estou procurando no Brasil, certo? Para relembrar, um mapa deve conter título, apresenta o assunto tratado no mapa. Então, você pode observar que cada mapa que nós olhamos, ele tem um título, ou é mapa temático, no caso aqui desse mapa temático eu tenho recursos minerais e energéticos, ou é um mapa físico, ou é um mapa político, né? Eu tenho que saber do que se trata aquele mapa, o que aquele mapa vai me mostrar. E eu vou saber pelo título. Rosa dos Ventos indica os pontos cardeais e colaterais. Todos os mapas têm uma rosa dos ventos. Escala indica a proporção entre o que está representado e o seu tamanho real. Foi o que nós falamos nas páginas anteriores, sobre 1 centímetro poder representar 5.000 centímetros ou 50 metros, ok? Então, para isso serve a escala cartográfica. Legenda indica o significado de símbolos e cores usados no mapa. Fonte indica de onde foram retiradas as informações representadas no mapa. Nós temos embaixo aí, ainda na página 97, assim: relacione corretamente qual tipo de representação mais adequada para: letra A, estudar os rios de uma região; B, conhecer as fronteiras políticas de um país; C, retratar temas específicos como a população de um país. Então, faça esse exercício que eu já volto para corrigir. Então, como ficou? Na letra A, estudar os rios de uma região. Eu preciso de um mapa político, um mapa temático ou um mapa físico para descobrir quais são os rios de uma região? Eu preciso de um mapa físico. Então, a letra A é no mapa físico. Letra B, conhecer as fronteiras políticas de um país. Eu preciso de um mapa político ou de um mapa temático? Eu preciso de um mapa político. Ele que me indica as fronteiras, o tamanho daquele estado, aonde ele termina, certo? Então, eu preciso de um mapa político. A letra B, mapa político. Letra C, retratar temas específicos como a população de um país. Eu preciso de um mapa temático. Então,
ficou assim, PCA, ok? Vamos então para a página 98. Então, na página 98, leitura de imagem. Planta turística. Imagine que você e seus familiares vão fazer uma viagem de férias para Aracaju, em Sergipe, cidade que vocês não conhecem. Em sua opinião, o que vocês deveriam levar para conseguir se orientar? E para saber onde estão as principais atrações? O ideal é que você tenha um mapa. Se você quer saber aonde estão as principais atrações, você precisa de um mapa turístico, ok? Ele é diferente dos mapas que nós vimos anteriormente. O mapa turístico, ele vai te falar de pontos turísticos, de alguns pontos mais importantes daquele lugar, no sentido de diversão, de poder aproveitar o lugar se divertindo, ou de lugares históricos, enfim, de lugares que sejam interessantes. Então, vamos lá. Observe. Então, observe com atenção esse mapa que está na página 98. Ele tem aí o aeroporto de Aracaju, o teatro, tem uma igreja, tem um memorial. Vamos olhando aí. Terminal rodoviário, um mirante, um farol. Observe com atenção cada detalhe desse mapa. Agora vamos para o Explore. Número 1. O que você observa na planta acima? O que você pode ver de interessante que você viu, que chamou a atenção nesse mapa acima? Você pode dizer que você observou as ruas, que tem um rio, né? Na rua aí, né, cortando a cidade, tem um rio. Tem a localização de pontos interessantes, de pontos turísticos da cidade de Aracaju, né? Você já sabe aonde é o aeroporto, né? Quando você for embora, você já sabe para que direção ir. Essas são algumas coisas que vocês podem ter observado no mapa acima. Número 2. Aracaju está no litoral? Como você pode descobrir isso observando a planta? Observe aí. Sim, está escrito Oceano Atlântico no nosso mapa. Então, você percebe, né? Sim, porque na planta está escrito Oceano Atlântico. Então, número 2, sim. Aracaju está no litoral? Sim, porque no mapa, na planta, né? Isso não é um mapa, isso é uma planta, que é de um lugar, de um espaço menor. Sim, porque na planta está escrito Oceano Atlântico, está representado o Oceano Atlântico. Vamos para a página 99. Número 3. Observe a rosa dos ventos dessa planta. O que ela tem de diferente das que você viu até agora? Então, observe a rosa dos ventos da planta da página anterior. O que ela tem de diferente? Olha, ela está com o oeste em cima, leste embaixo, norte de um lado e sul do outro. É assim que nós costumamos achar as rosas dos ventos? Não, normalmente é norte, sul, leste e oeste, certo? Então, a posição dos pontos cardeais dessa rosa dos ventos está diferente. Número 3, a posição
dos pontos cardeais dessa rosa dos ventos está diferente. Número 4. Em relação ao teatro Tobias Barreto, os seguintes locais estão em que direção? Então, vamos lá. Vamos lá na planta e vamos achar o teatro Tobias Barreto. Os seguintes locais estão em que direção? Vamos lá. Letra A. O aeroporto de Aracaju está no norte, no sul, no leste ou no oeste? Ele está no sul, né? Do ponto onde está o teatro, o aeroporto fica ao sul do teatro. O shopping Jardins está ao norte, ao sul, ao leste ou ao oeste? Observe. Ele está a leste. Número 5. Que informações da planta seriam importantes para você e sua família se orientarem durante o passeio? É interessante o nome das ruas, a localização do aeroporto e da rodoviária e o nome de algumas praias, né? Durante o passeio, você vai gostar de saber aonde ficam algumas praias. Também pode lugares como shopping, né? Que é interessante porque você vai saber aonde encontrar alimento, né? Uma área de alimentação. Então, vamos lá. Número 5. O que seria legal seria o nome das ruas, localização do aeroporto e da rodoviária, nome de algumas praias e shopping para ter área de alimentação, teatro, enfim. Esses são alguns exemplos, tá? Vocês podem acrescentar. Número 5. Qual é a principal diferença entre a representação da página ao lado e um planisfério? Qual a diferença entre a representação dessa planta e de um planisfério? Vamos lá. A planta, ela está falando de um pedacinho, de uma partezinha de um lugar. Já o planisfério, ele está falando do planeta todo, da Terra toda. Então, o planisfério representa o planeta, o nosso planeta todo, toda a Terra. Já a planta, ela fala de um lugar menor, né? É uma parte de uma cidade. Nesse caso, da nossa figura ao lado, da nossa planta ao lado. Ok? Então, planisfério fala do planeta todo, da Terra toda. Já a planta fala de um pedaço, de uma parte de uma cidade, ok? Número 7. Um planisfério seria útil para você nessa viagem? Por quê? Será que o planisfério seria útil numa viagem? Eu acredito que não, porque ele não vai te mostrar as ruas, ele não vai te mostrar as praias, a distância, porque quando eu falo no planisfério, eu estou falando do mundo todo. Então, ele não me dá as especificações, a distância de uma cidade para outra, de uma praia para outra, certo? Então, o planisfério não ia me ajudar num passeio, numa viagem como essa. Então, para terminar, eu peço que vocês façam para a próxima aula as páginas 100, 101 e 102, ok? Então, para a quinta-feira da semana que vem, vocês vão fazer os exercícios da página 100, 101 e 102. Eu te espero agora para a aula de matemática, ok?